Aleluias, graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oh, glória, que bom podermos estarmos mais uma vez reunidos neste lugar para nós adorarmos a Deus. Glórias a Deus. Ontem, irmãos, tivemos ali, foi muito divertido ali. Ontem eu provei que realmente eu sou um pregador. Oh, meu Deus do céu. O pastor Ayrton, ele vai ser um bom pegador de almas, né? Ali para lançar ali. Eu falei assim, eu não posso decepcionar, né? Me concentrei na primeira. Foi bênção de Deus ali, né? Um momento muito importante de comunhão com os amados irmãos ali. Quero agradecer pelo convite já, pelo casal ali, por ter nos convidado. Estava escalado para trabalho, mas Deus é bom. Deus, ele sempre move as águas para nós podermos estarmos compartilhando da alegria dos irmãos. É bom a gente poder ver a alegria dos irmãos, né? A alegria do casal de poder estar servindo a Deus, né? Às vezes eu estava sentado ali olhando ao nosso redor, a gente começa a ficar um crente meio envelhecido, né? Parece que a gente não tem mais aquela alegria de estar reunido, né, com o povo, e ver o casal ali com aquela alegria de servir ao Senhor, de poder abrir as portas da casa para a gente podermos estarmos ali, e foi uma benção. Que Deus possa recompensar grandemente a vida de vocês ali, amém? Graças a Deus. Peço para que os irmãos possam abrir as Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 13, mais uma responsa nesta noite, né? Para nós, pregadores. Na verdade, a nossa vontade não era estar aqui, né? Mas nós sabemos que desde o início, desde lá de Gênesis, Deus já colocou um trabalho sobre o homem, né? E quando fala de trabalho, de responsabilidade, não é para nós só trabalharmos para o homem aqui dessa terra. Deus, ele já nos colocou também um trabalho, uma responsabilidade de nós trabalharmos para a obra do Senhor. De nós podermos ser um apregoador da palavra do reino de Deus. A vontade nossa não era estarmos aqui, porque é uma responsabilidade. Nós podermos levar uma palavra para a igreja, porque a igreja, ela não é nossa, a igreja é do Senhor. Então é uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, se nós não apregoarmos a palavra do Senhor, se nós pararmos, não que o reino não vai ser apregoado. Deus vai levantar outros. Mas a minha incumbência, a qual Deus colocou, Deus vai cobrar de mim no grande dia. Mateus capítulo 13, vamos ler o versículo 10 até o 17. Uma passagem muito conhecida dos amados irmãos, que fala acerca da parábola do semeador. Nós vamos dar também uma pincelada nos versículos que antecedem, a qual nós vamos ler. Mas o versículo que mais me chamou a atenção nesse texto é o versículo 10, onde nos diz assim as Escrituras Sagradas, você que já encontrou, que possa acompanhar juntamente comigo. Assim nos diz a santa palavra do Senhor: os discípulos vieram-lhe e perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala com o povo? Foi uma pergunta dos discípulos. O 11 disse, ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Que palavra, né, irmãos? Parece ser uma palavra dura para o povo a qual estava ouvindo. Quando nós lemos os versículos que antecedem, vai estar falando ali que mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. E ele sentou-se à beira-mar. Pensa comigo, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Quando nós lemos versículos
a seguir vai dizer assim: e logo uma grande multidão juntou ao seu redor. Irmão, nós vemos aqui que o pregador ou o pastor, ele não vai ter descanso. Ele se levantou e ele foi à beira-mar. Talvez naquele momento ali ele foi para tirar um momento de descanso. Mas logo uma grande multidão se achegou ao seu redor. E nós vemos que Jesus, ele não perde a oportunidade. Porque pregador, pastor, não é só dentro da igreja. Às vezes o pregador, o pastor, ele pode até sair e querer tirar um momento de lazer, mas você vai estar lá e de vez em quando vai aparecer um abençoado, uma abençoada, ou alguém precisando ouvir uma palavra de Deus. E agora o povo está ali à praia, e a palavra da continuidade que Jesus logo já tomou um barco e saiu para... E começou a ensinar ele, começou a contar as parábolas para o povo. Jesus sempre contava a parábola para o povo. E com os discípulos? Com os discípulos já era mais diferente. Por isso que eles perguntaram, no versículo 10. E seus discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa a parábola com o povo? Então nós vemos aqui que com os discípulos era mais diferente. Com o povo era por parábolas, porque Jesus, irmãos, ele sempre pregava com amor. Jesus, ele pregava por parábola e deixava o povo meditar na parábola. Deixava o povo buscar um entendimento. Jesus, ao mesmo tempo que confrontava pelas parábolas, mas ele deixava o povo meditar na parábola a qual ele tinha pregado. Mas agora, os discípulos dizem, por que o Senhor fala com eles por parábolas? E com os discípulos era diferente. Com o povo, Jesus falava através de parábolas e deixava eles pensar, meditar e raciocinar e tentar entender os mistérios de Deus. Mas para os discípulos já eram revelados. Ou seja, com o povo Jesus contava histórias, mas com os discípulos era a palavra revelada. Todo discípulo que está no meio de uma multidão, ou onde tem uma grande multidão, como nós estamos reunidos aqui nesta noite, é preciso nós entendermos que aqui no meio também existe discípulos. Porque discípulos não é só aquele que tem um título, que tem uma carteirinha. Discípulo não é somente aquele que tem um cargo ministerial. Discípulos de Jesus é aquele que segue a Jesus. E que segue a Jesus de perto e não de longe. Observe que os discípulos dizem, por que o Senhor fala para com este povo por parábola? Aí ele diz assim, ó, ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Olha que palavra dura. Mas será que Jesus estava ocultando os mistérios do reino para um povo e revelando para outro? Será que Jesus, ele era exclusivista? Não. É que para quem está mais perto dele, Jesus, ele traz uma palavra revelada. Para aqueles que estão mais distantes, fica oculto. Ou seja, o reino de Deus é revelado para aqueles que o buscam Jesus de perto. Havia uma multidão, alguns estavam perto, os discípulos estavam perto, tanto que eles indagaram Jesus, fizeram uma pergunta.
no meio de uma pregação. Tinha que ter muita intimidade para poder chegar e questionar Jesus no meio de uma pregação. Então nós vemos aqui que Jesus está contando uma parábola. E quando nós lemos a parábola, está falando que Jesus deu semente para o semeador. E eles começaram a semear. E nós vamos ver que havia 4 tipos de terra. Mas somente uma terra que produziu uma boa colheita. Outras murcharam, outras morreram, outras caíram em meio pedregais e não frutificaram. Nesse texto nós vemos que o problema não estava no pregador ou no semeador. Porque o pregador era o maior pregador dos séculos, o próprio Jesus. Nós vemos que o problema também não estava na semente, não estava na palavra. Porque a mesma palavra que Jesus deu para os 4 tipos de povo, 3 não frutificaram, mas uma frutificou. E umas frutificaram 30, 60 e até 100. Então nós vemos que, muitas vezes, o problema não está no pregador que vai pregar. E nem na palavra que vai ser ministrada. A palavra nos mostra, através dessa parábola, um confronto. Jesus está mostrando que o problema não é a palavra, não é o pregador, mas a palavra do coração daquele que recebe. O problema está no coração daquele que recebe a palavra. Se for um coração rochoso, vai até brotar, mas vai vir um sol e vai murchar, diz a palavra. Se cair no meio dos espinhos, vai crescer, mas com o cuidado desta vida, vai sufocar, vão morrer e não vai produzir. Mas aquela que cai numa boa terra, a Bíblia diz que vai frutificar, que vai prosperar. A colheita vai ser boa, vai ter frutos. Então nós vemos que Jesus está mostrando para o povo, olha, o problema não é quem semeia, o problema não é quem vai semear, mas o problema está na terra a qual vai cair. Mas ele diz assim, olha, mas aqueles que ouvem a minha palavra e o pratica. Então é preciso nós o que? Ouvirmos e praticarmos. Pode haver pessoas que estão aqui nesta noite, que vai entender a palavra. Porque eu não vim aqui nesta noite contar uma história. Porque eu quero olhar para todos que estão aqui nessa noite e não ver somente como um povo, mas quero olhar e ver como discípulos. Eu não quero somente contar uma história para vocês. Eu quero trazer para vocês nesta noite uma palavra revelada. Porque os mistérios de Deus só é revelado para aqueles que estão perto. Para aqueles que estão próximos de Jesus. Primeiro tópico, o reino ele é revelado, está no capítulo 11. Ele respondeu a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Mas a outros não, pois os que têm, mais lhes será dado. E terá grande quantia, mas o que nada tem, até o que lhe tem será tirado. Então nós vemos que aqueles que estão mais perto de Jesus, mais é dado. E aqueles que estão mais longe de Jesus, ainda o que tem será tirado. Porque Jesus deu a semente para todos. Para todos. Todos eles estavam com semente para semear. Os que semearam numa terra boa, que entenderam a palavra revelada, eles colheram
mas os que não entenderam o que foi dado ainda foi tirado, se perdeu, porque não entendeu a mensagem. Então nós vemos aqui que mistério, na verdade, são coisas espirituais reveladas para mim e para você que está aqui nesta noite. Quem busca a Deus começa a entender os mistérios de Deus. Para que nós venhamos entender os mistérios de Deus, nós precisamos buscar a Deus. Não é nós estarmos aqui somente de corpo presente. Eu posso estar aqui nesta noite de corpo presente, mas a minha alma está distante de Deus. E quando nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa alma estiver distante de Deus, nós não entenderemos os mistérios de Deus. E isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Isaías, ele já disse, olha, há um povo que me honra com seus lábios, 29:13. Mas na verdade os seus corações estão distantes de mim, me honram somente por mandamentos de homens. Vem, honra, mas na verdade o seu coração está distante de mim. E aí acontece o mover de Deus, mas eles não vê e não enxergam. Por quê? Porque estão de corpo presente, mas de espírito estão longe. Honram somente com seus lábios, mas o coração está distante de Deus. É preciso nós estarmos de corpo, de alma e espírito, para que nós viemos entender os mistérios de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele é espírito. E nós só adoramos Ele em espírito. Se nós estivermos somente de corpo aqui presente, a palavra não vai ser revelada para o teu coração. Mas se você tiver em espírito, corpo, alma e espírito, a palavra de Deus ela é revelada para o teu coração, querido. Então nós temos que estar de corpo, alma e espírito. No tópico 2 diz, ó, Deus dá mais a quem valoriza a semente. Deus dá mais para quem valoriza a palavra. Tem que receber. Quem não valoriza, perde até o pouco que tem. Então nós temos que valorizar, priorizar a palavra de Deus. Ela tem que ser a primazia nas nossas vidas, querido. A palavra de Deus, ela tem que ser a primazia. É como uma pérola. É como um tesouro que é escondido. Mas Deus, ele não esconde daqueles que são discípulos. Porque aos discípulos é revelado. Para os discípulos é revelado. E nós somos uma geração que temos o privilégio de Deus. Você que está aqui nessa noite é uma geração que tem o privilégio de Deus. Porque a maior revelação das Escrituras Sagradas não foi no Velho Testamento, mas foi no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, os pregadores, os profetas, melhor dizendo, eles tinham uma revelação parcial. Mas agora nós temos uma revelação plena. Porque a maior revelação, querido, diz as Escrituras Sagradas, ela já foi revelada. E qual é a maior revelação de Deus que já foi revelada para nós? A Bíblia nos fala em Colossenses que a maior revelação de Deus revelada para nós foi Jesus Cristo. Essa é a maior revelação que foi revelada para mim e para você. Eles entenderam os mistérios parcial, mas nós recebemos uma revelação
plena, completa. Nós já ouvimos e cremos nesta revelação. Essa é a maior revelação, querido. Aleluias. Quem valoriza, perde. Quem não valoriza, perde até o pouco que tem. Valorizamos então a palavra do Senhor. Não viemos em vão para a casa do Senhor. Viemos para valorizar a palavra que é pregada. A pergunta dessa noite é: como está o teu coração? Como está o meu coração nesta noite, podemos dizer? O nosso coração nesta noite. Será que o nosso coração é como um coração pedregoso? Será que o nosso coração é um coração rochoso? Um coração cheio de espinho? Aonde a palavra é lançada, mas ela é desprezada? E não frutifica? E aí o que acontece? Você vem para o culto, a palavra é pregada, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus está curando pessoas. E daí você tem um coração endurecido, um coração cheio de espinho e não crê na palavra, e daí você não frutifica. Aí você fica naquela posição que está aqui, no versículo 14, não, no versículo 13 a seguir, que diz assim, ó: é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. E nem entendem. E cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvem o que eu digo, não entendem. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. E tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Você está entendendo por que muitas pessoas não são curadas? Você está entendendo por que nós estamos vivendo num tempo onde nós não ouvimos mais testemunho de pessoas que testemunham que foram curadas? Porque é um ajuntamento de pessoas que vem, ouve a pregação, ouve a palavra, a semente é lançada, é pregada todo domingo, toda quinta-feira. Mas quando a palavra é lançada, o coração é pedregoso. Outras a semente até cai, brota, mas com os cuidados desta vida sufoca ela e ela morre. Não cria raiz. Outros estão com o coração tão endurecido que há uma unção de Deus no ambiente. E Deus está derramando cura. Mas o coração é tão duro, é tão cego que ele não consegue ver a manifestação de Deus. Mas não é Deus, irmãos, que não se manifesta. Deus, ele se manifesta em todos os cultos. A Bíblia fala: onde estiver um ou dois em meu nome, ali estarei no meio de vós. E Deus, ele se manifesta. Mas as pessoas não conseguem mais enxergar o mover e o manifestar de Deus no meio da igreja. E o povo vai ficando frio. O povo vai ficando endurecido. O povo pensa assim: olha, esse Deus que nós estamos servindo parece que não é o mesmo Deus de antes. A Bíblia fala que o mesmo Deus é o Deus de ontem e de hoje, será eternamente. Deus não muda, quem muda é eu e você. Quem muda é o povo. É o povo que muda.
A riqueza, ela muda o coração. Muitas vezes a pessoa estuda tanto, conhece tanto da Bíblia, conhece muito, prega muito, mas por ele achar que ele conhece tanto, o coração já está cheio de tantas letras e morto no espírito. Parece que ele já conhece tanto Deus, mas ao mesmo tempo que parece que ele conhece tanto Deus, parece que ele já perdeu a sensibilidade de glorificar a Deus. Parece que os anos vão se passando, 30, 20, já estou 30 anos servindo a Deus, e os anos se passou, a gente envelheceu fisicamente, e parece que a gente envelheceu na fé. Crente raquítico, não tem mais força. Não tem mais força para caminhar, os nervos já estão encarangando. Já não tem mais força, não tem mais músculo. Você já viu quando a pessoa vai na academia, que ele quer ficar bombado, como diz, né? Tem que fazer força, tem que exercitar, pegar peso, né? Criar músculo. A fé é a mesma coisa, querido. Temos que exercitar, temos que praticar, temos que colocar em prática. Temos que exercitar, tem que fazer a igreja avançar, querido. Senão nós ficamos uma igreja apática, sentada, coração frio, coração endurecido, não sente mais a presença de Deus, e Deus ele está no nosso meio. Não vemos pessoas ser curadas. O coração está tão duro que ela está doente, está enferma, mas ela não acredita que Deus pode curar mais. Porque é o que a Bíblia está nos dizendo. Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Surdo espiritualmente. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade. Já viu pessoas que têm dificuldade para ouvir a palavra? Começou a palavra, eles começam a levantar para ir para o banheiro. Se passar uma mosca aqui, ele fica olhando para a mosca. Distração. Tem dificuldade para ouvir a palavra. A mensagem que vem no celular é mais importante do que ouvir a palavra. Tem dificuldade. Não consegue sentar, aprender e ouvir. Se você é discípulo, se nós somos discípulos, discípulo é aquele que senta, ouve e aprende. Aquele que senta, ouve e aprende, ele não ouve apenas uma história. Ele ouve uma palavra revelada de Deus. Então há uma diferença, querido, entre discípulo, com o discípulo Deus fala diferente. Com o discípulo é mais tete a tete, mais perto a perto, papo no olho, ensinamento. O povo não quer mais aprender hoje palavra. O povo quer ouvir uma história. Às vezes eu escuto alguns pregadores falar assim, hoje eu vou lá contar uma história de Jesus. Eu já ouvi muitas vezes isso aí. Mais um dia que eu vou lá contar uma história de Jesus. Eu prefiro vir pregar uma palavra revelada dos céus para a tua vida. Porque de história o povo já está cheio. O que o povo precisa é de uma palavra revelada. E a palavra de Deus revelada para o teu coração é: quem está mais perto de Jesus recebe mais. Quanto mais perto de Jesus, mais nós recebemos. O quê? Palavra revelada. Não é só estar dentro da igreja, querido. Não é só nós estarmos reunidos em mais um culto.
É nós se chegarmos mais próximo de Deus. Intimidade. Oração. Busca pela presença de Deus, é chegar mais perto de Deus. Do que adianta eu vir aqui, ouvir um louvor, levantar minhas mãos e louvar e glorificar a Deus, mas vou para casa e acabou. E mesmo assim levantei minhas mãos, adorei, abri a boca, mas não senti nada. Ou não consegui enxergar nada. Mas Deus estava trabalhando. Para o povo não aconteceu nada, mas para os discípulos aconteceu um mistério. Se tem discípulo aqui nesta noite, oxalá Deus que todos sejam discípulos e que tenha acontecido um mistério. Que o louvor tenha falado ao teu coração. E que a palavra esteja falando ao teu coração nesta noite. E oxalá Deus que o teu coração seja um coração bom. Para que essa palavra caia e germine ao teu coração. Então nós vemos que o problema, aleluia, não são os olhos daqueles que não veem, nem os ouvidos que não ouvem. O problema é o quê? Um coração endurecido. Não era falta de luz. Porque Jesus estava ali, Jesus era a própria luz. Não era falta de luz. O problema era o coração. Um coração daquele povo endurecido. E a palavra é a mesma. A mesma palavra que foi pregada por Jesus está sendo pregada nesta noite. A palavra é a mesma. É a mesma palavra. E que essa palavra que seja pregada essa noite possa mudar o teu resultado da tua colheita. Que a palavra que está sendo pregada nessa noite venha trazer um resultado positivo para a tua vida, que possa produzir. Que você possa daqui entendendo que para que você venha semear e produzir, é preciso você estar mais perto de Jesus. Ter um coração bom. A palavra entrar no seu coração e ela poder cair, germinar e dar muitos frutos. A palavra é a mesma. Mas é o coração que traz o resultado. É o coração que traz a colheita. Se o meu coração for espinhoso, se o meu coração for endurecido, qual vai ser o resultado? Nada. E aquele pouco que ele me deu ainda vai ser perdido. Que a semente nesta noite possa estar caindo no coração bom. Esse é o meu desejo. Ele me deu uma semente e eu estou lançando hoje. E eu vou dizer algo para vocês. Não adianta eu orar o dia inteiro, pastor. Jejuar o dia inteiro, isso é bom para a minha vida espiritual. Mas a gente vai lá e ora pelos irmãos. Jejum pela vida dos irmãos. Mas se você chegar com o coração endurecido, de nada adianta o meu esforço. Vai valer para mim, para a minha vida espiritual. Por quê? Porque eu cheguei mais perto dele. E eu vou crescer, eu vou frutificar. Mas muitas vezes, o pregador ora, o pregador jejua, ele prega, traz uma palavra de Deus, e ele espera que a semente venha germinar e a igreja frutificar, mas não vê retorno. Porque o problema não está no pregador, e nem na palavra que é pregada. O problema está no coração de quem ouve. Analisamos o nosso coração nesta noite. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração?
Se o teu coração estiver triste, é preocupação. Nós temos que se preocupar se o nosso coração estiver triste. Triste em servir a Deus, estou dizendo. Porque vai haver circunstância, vai haver tribulação, vai haver problema que vai vir, vai entristecer o nosso coração. Mas se o nosso coração estiver triste em servir a Deus, nós temos que cuidar, porque olha o que diz o versículo 16. E vou encerrar aqui, pastor. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, aleluia, e seus ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvido, e o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Entendeu, irmãos? Nós temos que ser felizes, privilegiados, porque muitos profetas quiseram ouvir e ver o que nós vemos e ouvimos, e não puderam. Olha o privilégio. Nós temos que ser um povo feliz e servir a Deus. E quando nós somos felizes em servir a Deus, não tem luta e nem tribulação que vai nos impedir de nós prosperarmos na fé. Nós temos que ser o povo mais feliz da terra, querido. Mas a igreja está apática. Parece que está entristecida. Mas olha o que a palavra diz: felizes, porém, são os teus olhos, pois eles veem. E os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvido. E o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Eu peço para que vocês se coloquem de pé nesta noite. Então nós aprendemos nesta noite que existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que ouvem e não entendem. Mas existem aqueles que ouvem e entendem. E aqueles que entendem, eles são transformados. Que tipo de coração é o nosso? Como está o nosso coração? Endurecido? Distraído? Será que o nosso coração ele está pronto para receber a boa semente? Será que o teu coração já estava pronto para receber a boa semente nessa noite? Será que você preparou o seu coração quando você estava lá já na sua casa? Será que você falou para Deus, e Deus, hoje eu quero preparar o meu coração para ouvir a tua palavra? Eu quero preparar o meu coração, quero que o meu coração vencer uma terra boa. Eu quero poder chegar lá e receber a boa semente. Eu quero incentivar você, quero trazer uma palavra de incentivo nessa noite. Eu quero incentivar você a buscar mais a Deus. Porque quando você busca a Deus, querido, porque os mistérios de Deus, o único que pode revelar é Deus. Porque os mistérios é dele. Só Deus pode revelar os seus mistérios, o seu mistério. Então, quando nós estamos mais perto de Deus, quanto mais perto, mais Deus revela os seus mistérios. Quero dizer para você nesta noite, você ouviu nesta noite falar acerca dos mistérios, mas o maior mistério já foi revelado, o maior mistério é Jesus Cristo.
Esse é o maior mistério. Existem muitos outros mistérios. O reino não é um segredo distante. Pegue para o teu coração. O reino não é um segredo que está distante. Mas o reino, ele tem uma porta. E essa porta chama-se Jesus. E é preciso você entrar por essa porta. É preciso nós entrarmos por essa porta. Para que nós viemos buscar. E os mistérios de Deus ser revelados. Aleluia. A porta é Jesus. O maior mistério é Jesus. Ele morreu por mim e por você numa cruz. Talvez você está aqui pela primeira vez. Talvez não ouviu uma palavra. E talvez você ainda não entendia quais os benefícios de aceitar a Jesus Cristo. Porque talvez você nunca ouviu uma palavra revelada. Mas Deus está revelando teu coração nesta noite. Que o maior mistério de Deus é Jesus Cristo. E que Ele veio para morrer pela tua vida. Para te fornecer a vida eterna em Cristo Jesus. Não existe um outro mistério maior. O maior mistério é Jesus Cristo. Poderia pregar durante um mês acerca dos mistérios de Deus. Mas eu quis falar do maior pregador, do maior mestre, aleluia, do maior discípulo. O porquê que Ele morreu na cruz do Calvário? Ele morreu por amor a mim, por amor a você, que está aqui nesta noite. Esse é o maior mistério de Deus. É um mistério que muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos. O porquê que alguém morreria por mim sendo pecador? Porque isso é mistério de Deus. Mas Ele revelou dizendo: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, a própria palavra se revela. Por isso é preciso nós, o que se achegarmos na oração, na leitura, entrarmos por essa porta, porque a própria palavra nos revela. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer pela cruz do Calvário.